Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Quem fala aqui com vocês é o Amagui. Bem, eu, você, estou aqui na companhia de Gleison do Trondier e vamos dar aqui algumas opiniões e comentários sobre aí um assunto que a gente já vem comentando aqui em alguns vídeos aqui no canal. E a gente percebeu que tem bastante gente acompanhando, tem bastante gente que vem acompanhando esse tipo de assunto também pela internet, né? Por mais que seja sobre jogos em si, sobre a Microsoft e Xbox em si, é um assunto que também é relevante falar porque vai ser aí um game changer, né? Vai ser uma virada de jogo no mercado de jogos, se realmente fosse acontecer algo que muitos estavam especulando, até mesmo por uma imagem vazada que a gente chegou a comentar aqui no canal, que era simplesmente uma imagem que tinha ali um botão, uma GUI, né, muito provavelmente, onde tinha um botão da Steam, e esse botão da Steam levava a ter ali uma possibilidade, né, de jogos da Steam no Xbox. Muita gente especulou como que poderia acontecer, e aqui no canal, a gente, né, quando a gente fez um vídeo falando sobre essa possibilidade, sobre todas as especulações, a gente comentou como que poderia acontecer isso, como que poderia surgir isso. E aí, agora, nessa semana e na semana passada, no caso, que a gente está gravando esse vídeo um pouco depois, já saíram mais algumas informações que a gente vai utilizar de base para esse vídeo, foi anunciado o novo console da Xbox, o novo console aí que vai ser o futuro, né, a nova geração de hardware, que muitos já estão chamando também de Xbox PC. Não foi anunciado, né, ainda o nome oficial, pelo que eu entendi, mas aí está sendo apelidado carinhosamente de Xbox PC, ainda mais pelas informações recentes que a gente vai comentar já já, e o Dutra a gente tem algumas informações a mais sobre isso, algumas opiniões a mais sobre isso, e que mostra que a gente estava certo sobre algumas das nossas especulações, que justamente sobre isso eu gostaria de relembrar a vocês o seguinte, que a gente já comentou há um tempo atrás, que essa questão do Xbox PC acaba corroborando com algumas ideias, com algumas suposições de que realmente este novo Xbox, ainda mais por conta de uns vídeos recentes da Sarah, que o Dutra me apresentou um que eu tinha passado despercebido por mim, um vídeo da Sarah, que dá a entender ainda mais que justamente vai ser um Windows, a arquitetura Windows pura nesse novo Xbox, nessa nova geração de consoles da Xbox. Que, beleza, a gente poderia falar o seguinte, o Dutra, eu tava até debatendo um pouco com ele, porque a arquitetura, né, o console Xbox, ele é um Windows modificado com foco no DirectX, que é justamente, né, todo o motivo, o significado da sigla Xbox, que é o X vem justamente de DirectX e vem ali uma versão modificada, totalmente modificada, com uma arquitetura totalmente diferente do Windows, com o foco no DirectX. Então, tendo este ponto em mente, como a gente comentou no outro vídeo falando sobre essas suposições, que justamente este ponto é uma arquitetura diferente, é uma arquitetura completamente diferente. Nos consoles Xbox roda um tipo de formato de arquivo de jogos Xbox, por exemplo, o .xex, o .xbe. Já no Windows PC, tanto quando você utiliza um portátil como o Steam Deck na versão do Windows ou um ROG Ally com o Windows, ele vai rodar .exe, ele não vai rodar .iso, ele não vai rodar .xex, ele não vai rodar .png, não, ele roda jogos em .exe. Então, justamente, pode parecer bicho, né? Pode parecer que a gente tá falando groselhas aqui, mas não. Tem entender essa questão de arquitetura, não tem como rodar jogos .exe no console Xbox, porque ele não é o Windows puro, ele é todo modificado justamente para atender ali aos jogos de console do Xbox, com uma arquitetura e formatos totalmente diferentes do Windows puro. Da mesma forma que você não consegue rodar um .xex, o .xpe, no seu PC Windows, com o sistema operacional Windows, mas você consegue, por meio de emuladores, rodar o .iso dessas versões de jogos Xbox 360, por exemplo, na versão de emulador Xenia, ou Xenia, né, que muitos também chamam. E aí tem todo um outro processo ali de computação que foi feito para poder rodar ali jogos de Xbox por meio da emulação. Mas não é possível você rodar normalmente, não tem como você baixar ali um arquivo .xex, .xbe no seu computador e dar 2 cliques e executar ali o jogo do Xbox. É impossível, né? Por fora de emulações é impossível. E então, beleza. Dado essa esclarecida, que a gente comentou bem brevemente no outro vídeo lá, aí a gente volta para este ponto do anúncio do novo console Xbox, que daí muitos estão chamando novamente, só sendo um pouco mais redundante, de Xbox PC.
E é justamente por este ponto, e de diversas informações que a Sarah já falou, que dá a entender que justamente será essa grande mudança, que não será mais 100% ali um sistema totalmente diferente para o console Xbox, mas que será algo mais voltado para o Windows, tanto que a Sarah fala lá no vídeo de anúncio do Xbox, que é algo que eles estão utilizando para que o Windows se torne a plataforma número 1 para jogos, que se torne a plataforma que todo gamer utilize para for jogar os seus jogos no seu PC. Então dá a entender cada vez mais, ainda mais se for ver ali esse novo portátil do Xbox, que a gente já comentou outro vídeo aqui também, que vai utilizar o Windows sem personalização nenhuma, tirando a interface, claro, que a interface é semelhante ao Big Picture da Steam, tirando essa questão de interface, o sistema operacional é o Windows. Então, eu vou aqui de algumas ideias antes de passar a palavra para o Dutra, sabendo que a arquitetura do Xbox vai mudar, a nova geração de consoles de Xbox vai mudar. Não vai ser mais o Xbox em si, mas o Windows. Sabendo disso, a gente tem alguns poréns. Como que vai ser possível rodar toda a biblioteca de Xbox? Porque ali a Sarah fala no anúncio, ela diz que vai ser possível jogar toda a sua biblioteca. E aí já surgiram alguns rumores de poder rodar jogos de 360 e outros por meio de emulação. Mas aí deixa para outro momento. Mas aí beleza, como que vai ser possível então rodar jogos de toda a biblioteca do seu Xbox, sabendo que é um sistema operacional Windows, não um sistema do Xbox, que são arquivos e formatos totalmente diferentes para arquiteturas totalmente diferentes, se não for feito ali por meio de emulação ou uma mudança drástica no sistema para poder suportar esses arquivos. Aí eu venho aqui de algumas ideias. A primeira seria justamente para o Xbox Premier, que nada mais é como se fosse uma Steam, tá? Entre muitas aspas, do Xbox, né, da Microsoft. Que aí seria como se fosse uma Steam, os jogos com suportes a PC. Que o Xbox Play Anywhere, se você entra na loja do Xbox e navega pelos jogos de Xbox Play Anywhere, é nada mais nada menos que as versões que tem para o console, mas que a Microsoft, em colaboração, né, com os desenvolvedores, colocaram também as versões para PC, que são nada mais nada menos que as versões .exe desses jogos, que você pega lá, compra o jogo, e aí você já pode jogar ele no seu console, pode jogar no PC, por meio dele, do Xbox Play Anywhere, e você consegue jogar em diversas plataformas. No seu portátil agora também tem essa possibilidade, se ele sendo Windows. Então, na minha cabeça, pelo menos na minha ideia, eu vejo eles adicionando agora, com o lançamento do novo console, adicionando diversos jogos com mais compatibilidade no Xbox Play Anywhere, que aí sim aumenta a compatibilidade de jogar diversos jogos da biblioteca no PC, aqui no sistema operacional do PC Windows, ou eles fazem por meio de nuvem também, uma outra probabilidade, pelo menos para mim, uma outra probabilidade. Depois eu quero ver o que o Dutra acha, pelo menos para mim. E eles poderiam fazer isso de nuvem, como existe agora atualmente o Xbox Cloud Gaming. Também existe essa possibilidade de jogar muitos jogos da biblioteca. Você compra o jogo e você joga por meio da nuvem, só que aí você vai ter que ter internet habilitada, então também tem um porém. Ou simplesmente uma terceira probabilidade, que seria uma mudança muito drástica, que seria simplesmente incorporar toda a arquitetura do Xbox, tudo o sistema modificado do Xbox, que faz suportar ali jogos que tem um formato diferente de um POSIX, mas que toda essa arquitetura seja adicionada ali, incorporada no Windows. Aí pode ser com uma grande atualização ou um aplicativo separado à parte, como são os aplicativos de emulação, como o Zinner, o RPCS3, PCSX2, esse nome é complicado, do emulador de PlayStation 2. E eles podem também fazer isso, criar no aplicativo, sei lá, Xbox Play ou Xbox Games, por exemplo, e nesse aplicativo tem todo o suporte para arquitetura de jogos Xbox, como fazem os emuladores. Então também tem essas possibilidades, como faz o Aeronaut Game Launcher, como faz o Lutris, que tem toda ali uma questão de compatibilidade para jogos Windows no Linux. Então, para mim, existem essas três probabilidades que podem ser feitas sabendo que o sistema vai ser aí diferente, né? Uma arquitetura diferente. E você, Dutra, o que você tem de ideia? O que você acha sobre tudo isso daí, sobre essa nova leva, né? Essa nova mudança aí para o Xbox, que vai permitir jogar jogos de Steam e Epic Games e outros dentro de um console Xbox, que muitos já estão chamando de Xbox PC Gamer. Bom, Mago, cara, como a gente demora um pouquinho às vezes a fazer os vídeos e tudo mais, e a gente comenta um pouco depois que já foi apontado, então a gente acaba pegando coisas que saíram alguns dias depois do anúncio de tudo mais. E bom,
Cara, é Xbox. O pessoal vai ficar falando que Xbox acabou. Não, é Xbox portátil e PC, acabou. Eles não vão ficar se doendo pra tentar entender o nome certinho ou não. Às vezes eu falar, eles vão acabar falando que é um Xbox PC, acabou. Bom, tirando esse fato, vamos ao que realmente interessa. Como você mesmo já disse que ia ser algo como a GOG, essas coisas, realmente já está disponível. Se você querer testar, você pode falar que você quer testar as features betas e tudo mais. Não está perfeito ainda, porque querendo ou não, estão fazendo o teste e tudo mais para deixar tudo bonitinho. Mas cara, é como você e eu já tinha comentado em vídeos anteriores. Eles vão é um negócio que vai facilitar para você o desempenho de você, em vez de você ter que rodar o jogo todo no Xbox. Não, eles não tá com todo no Xbox porque primeiro não tem poder para isso no momento, e outra, mesmo que a Sarah lá, a dona do Xbox, né, a CEO do Xbox, dona não, né, a CEO do Xbox tenha comentado isso daí, é complicado de a gente falar assim que é verdade, que é mentira e tudo mais, porque primeiro a gente não é a Microsoft para saber se o que elas estão querendo fazer realmente vai acontecer. E segundo, se a gente for realmente ver cada detalhezinho que realmente importa, é claro que vai acabar sendo algo meio que, vamos dizer assim, inútil talvez. Não vou dizer essa palavra, mas algo mais superficial. Mas vamos falar do que a gente acredita e do que eu acredito. Recentemente, não muito um tempo atrás, né? Vamos falar assim, a Microsoft estava contratando pessoas para fazer parte de emulação. Talvez no futuro próximo, deduz que a Microsoft vai acabar utilizando esses desenvolvedores, ou até mesmo pessoal, eles devem ter entrado em contato com o pessoal dos emuladores e tudo mais. Só que aí, claro, com embargo, para não poder comentar que está trabalhando com alguma coisa desse naipe. Ainda mais porque a Microsoft e qualquer outra empresa que você for trabalhar, eles colocam esses embargos para que a pessoa ela não comente nada do que realmente está acontecendo. Tanto que a maioria das vezes você pode ver que quando vaza alguma coisa é algum insider que eles falaram com alguma pessoa lá de dentro. Mas não foi necessariamente a pessoa que foi lá e falou publicamente, entendeu? Então, acaba que essas pessoas elas têm esses embargos e, consequentemente, eles não podem comentar muitas coisas. Bom, voltando, né? Falando sobre a parte dos consoles, a galera que estava interessada realmente nesse sentido do controle dos retrocompatibilidades, acabou que a galera simplesmente estava precisando, a Microsoft estava pedindo essa mão de obra, provavelmente para fazer alguma coisa que envolva fazer uma transpilação dos aplicativos, né, aplicativos não, né, dos jogos para rodar nativamente no Windows. E, cara, assim, pelo menos conversando com uma galera que eu já conversei sobre essa parte de converter um jogo Windows para Xbox 360 ou qualquer arquitetura Xbox, né? Qualquer jogo do Xbox para o PC não é tão difícil por serem a mesma arquitetura, querendo ou não, tendo só umas modificações básicas, não. Mas se você querer realmente converter qualquer jogo do Xbox e você sabendo como ele foi feito, é muito mais rápido do que você pegar um jogo da Sony, por exemplo, e converter para PC. Entendeu? Porque a arquitetura já é diferente. Então, tipo, se você for pensar bem, é capaz deles utilizarem essa mão de obra para facilitar e eles explicarem, mudar. E claro, tá nos braços da Microsoft, tu tem acesso ao Windows código-fonte. Ou seja, quem tem acesso ao código-fonte do Windows e o código-fonte do Xbox, vai ser muito mais fácil converter um jogo. Geralmente eles falaram que demora 6, 7, 8 horas, vai. Isso é uma suposição, que a maioria das vezes estavam comentando, né, galera?
se você tem acesso a esses códigos, cara, é muito mais rápido de você converter, então é capaz de sair os jogos retrocompatíveis. É capaz, não quer dizer que realmente vai ser isso. Ou, como muitos dizem, né, eu tô, a gente tá sonhando em uma coisa impossível? Pode ser, mas jogar um Forza 2 no meu PCzinho sem ser via emulação, mas sim, até mesmo via emulação, só que de um emulador oficial da própria Microsoft, eu acho que deve ser bom. Diferente de certas empresas aí que gostam de eliminar seus emuladores. Isso aí, cara, e se realmente. É porque, né, a questão do Xbox em si, da nova geração, ser realmente dessa forma, semelhante ao que eles já estão trabalhando aí no ROG Ally do Xbox, na versão Xbox, eu realmente acho bem interessante e acho que vai vender bastante. Por mais que tenham algumas controvérsias, muitas pessoas ainda não sabem muito bem como que pode funcionar e muitas pessoas ainda estão meio na dúvida se pode vir esse tipo de feature, esse tipo de recurso para o console atual. Eu creio que ao passar do tempo aí, pelo menos um aninho, por aí, pelo menos isso, tá? Eu acho, vai começar a sair um pouco mais de notícias sobre se realmente vai vir ou não para os consoles atuais esse tipo de funcionalidade que, pelo menos na minha visão, e como o Dutra chegou a comentar comigo aí também, é bem difícil, justamente por questões de, novamente, sendo um pouco mais redundante, repetindo as mesmas coisas. São arquiteturas diferentes, são sistemas diferentes, por mais que seja base Windows, tem toda uma modificação, tem toda uma arquitetura diferente. Que nem o Dutra comentou, existe a possibilidade de fazer a compilação dos jogos em .exe Windows pro console Xbox, até que existe, mas é bem complicado, é bem difícil, é extremamente bugado. Tem que fazer toda uma engenharia ali do que você simplesmente compilar para um arquivo formato Xbox em si. Ou você pegar simplesmente o formato Xbox e tentar rodar ele no PC, como se fosse um .exe, um .iso. Então é bem complicado, tem toda uma questão, e justamente por isso que existem os emuladores, porque os emuladores fazem toda uma engenharia para que você consiga rodar, por exemplo, nos jogos Xbox no Zinnia. Você tem que ter naquele emulador toda uma arquitetura para identificar como funciona a arquitetura do Xbox 360, que é no caso do Zinnia, e ter todos os componentes, todas as compatibilidades com todas aquelas bibliotecas para fazer certinho como que vai rodar cada tipo de jogo, para fazer certinho como que ele lê cada tipo de entrada, como ele resolve, computa cada tipo de entrada por conta dele tentar emular o console do Xbox 360. Porque se fosse algo mais prático, se fosse algo mais simples, ele não precisava, ele podia usar uma base Windows, por exemplo, já que é o caso. Mas não é tão simples assim, bem mais complicado do que parece. E justamente por isso que, pelo menos na minha visão, não vai vir esse tipo de essa feature da Steam e outras lojas de PC para o console Xbox Series S, por exemplo, ou Xbox Series X. Dificilmente virá. Na minha visão, eu vejo isso vindo somente aí pro que veio pro portátil do Xbox e que vai vir aí pro Xbox PC, essa nova geração de consoles que vai ser aí baseada com foco no Windows, para ter essa possibilidade de jogar tanto nativamente sua biblioteca de Xbox, pelo Xbox Play Anywhere, ou talvez ali com um trabalho conjunto de algo semelhante ao que o Zinnia faz hoje em dia, que seria por meio de um aplicativo que tenta emular uma biblioteca para jogos Xbox, ou algo semelhante, ou talvez a Microsoft surpreenda trazendo uma modificação grande para o sistema, para poder ter ali a possibilidade de ler jogos Xbox, jogos em formato de jogos Xbox. Talvez tenha essa possibilidade, a tecnologia, né, nos permite ter isso com grandes estudos e tal, a inteligência artificial está aí para demonstrar que a gente é capaz dessas possibilidades. Então acaba restando, né, o tempo, só o tempo dirá esse período de testes, esse período aí que vai vir de pouco em pouco, né? Porque aí vai ser realmente uma mudança muito grande que vai impactar tanto o PlayStation e o pessoal que usa só PlayStation, ou o pessoal que usa só PC, pode ter a possibilidade de comprar essa nova leva de consoles do Xbox, que vai permitir jogar
mais uma biblioteca, além da biblioteca disponível para PC. Então é bem interessante observar esse novo rumo que o mercado de jogos vai vir tomando com essa nova iniciativa do Xbox. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse nosso audiência. Até a próxima.